Muito bem, meus amados irmãos, voltamos com mais uma meditação aqui da Palavra de Deus. Nós estamos com esse vislumbrante desenho aqui que o nosso evangelista Guilherme ele preparou para a gente poder fazer a nossa apresentação aqui. Essa aqui foi a nossa aula de hoje, baseado nos 10 chifres do quarto animal. Vocês lembram que na aula passada nós falamos a respeito que o quarto animal de Daniel, capítulo 7, é o primeiro animal de Apocalipse, capítulo 13. Em outras palavras, o quarto animal que Daniel viu lá no seu capítulo 7, a partir do versículo 4, é a primeira besta que João viu em Apocalipse, capítulo 13, certo? Então vamos lá. Essa visão é a visão geral da besta. Já eu vou entrar no mérito da questão desse animal que forma o sistema que se tornou o Império Romano, a Roma religiosa, a Roma comercial. Mas primeiro eu quero falar das visões que existem desse assunto. A visão preterista, que estas coisas já se aconteceram e tudo aconteceu e que agora nós vivemos o reino de Cristo. Lembre que isso é uma corrente teórica, não é uma linha bíblica. Agora escute, existe a visão futurista, que é uma visão, ela não é diferente da preterista, a única coisa é que ela divide aquilo que está no passado e aquilo que está numa visão futura. Por quê? Se eu for falar de Império Babilônico, veja que esse animal era um animal esquisito, né? Ele diz, nossa, o animal era terrível. Você lê no capítulo 7, você vai ver. O animal era terrível. Ele tinha esses dentes de ferro, ele tinha essas unhas, essa mão estranha. O que ele estava vendo? Ele estava vendo um animal com corpo de leopardo, cabeça de leão, dentes de ferro, unhas de bronze, mão de urso. Estava dizendo que esse animal tinha a característica da Babilônia, cabeça de leão, tinha as mãos de urso, Medo-Persa, tinha o corpo de leopardo, macedônio. Ele tinha 10 chifres. Desses 10 chifres, uma ponta subiu e 3 pontas, ou 3 chifres caíram, dizendo que são 10 reinos, de onde o anticristo sobe de um desses reinos, 3 reinos caem. Mas lembrando que 7 cabeças representa também, conforme Apocalipse capítulo 17, 7 montes, Avelino, Capitolino, Vinal, Célio, Quirinal, Palatino e Esquilino. Está lá, são essas 7 cabeças, são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. Olha lá, está falando. Aquela mulher, ela representa tanto uma Roma civil, uma Roma imperial, como ela representa uma Roma religiosa, um Vaticano que tem 7 montanhas. Está escrito lá no texto de Apocalipse 17, a partir do versículo 9. Aqui é o sentido, te darei o sentido dessa besta que viste, que tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Essas 7 cabeças são 7 montes, também são 7 reis, que 5 já caíram, um existe, o outro não é vindo, quando vir, convém que dure um pouco de tempo. Então você vai contar quantos imperadores houve até aquele momento e quantos houveram até a queda do império que nós chamamos de Império Romano. Então, o Império Romano da Roma Imperial cai, ele quebra, e uma Roma religiosa continua com o poder das suas 7 cabeças, Roma religiosa. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Se o Império Romano Imperial, ele perdeu as forças a partir do ano 460, então, essa Roma Imperial vai para Constantinopla, para Bizâncio, da onde originou-se o Império Otomano, o Império Turco, e, consequentemente,
os países que nós chamamos de países europeus, da onde surgiu os impérios que dominam o mundo, o que nós estamos vivendo hoje? Os chifres, que seriam os dedos da estátua que Nabucodonosor viu, os 10 dedos, da onde uma pedra sai do monte e atinge a parte dos pés, dizendo que o reino de Cristo chegará na época em que o poder estiver nas mãos dessa ponta e 3 reinos caíram. E o texto diz: desse mesmo reino se levantará um, que se levantará, terá uma boca que vai falar de forma gloriosa, poder político, e 3 cairão. Falando do quê? Do poder imperial do anticristo com o seu sistema. 666, ninguém compra, ninguém vende, ninguém entra, ninguém sai, ninguém pode ser nada se não falar a língua que ele quer que fale, seu poder religioso, seu poder econômico, socioeconômico, ditatorial, seu poder mundial. Então, essa ponta. Então, nós estamos para ver esta ponta se levantar e reinos caírem diante dela. Esse será o poder governamental mundial. Aqui nós estamos mostrando o quê? Daniel capítulo 7, Daniel 7, 24, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2, Apocalipse capítulo 17. Aqui nós estamos, Apocalipse capítulo 17, que nós temos 10 chifres, sobe 1, cai 13. Esse é o reino do anticristo. Quarto animal da visão geral do Império Romano, que se encerra por volta de 460 depois de Cristo. O que nós estamos vivendo hoje? Então, você que aprendeu que o reino do anticristo vai vir, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, ele escreveu assim: porque existe um reino que agora resiste, até que do meio seja afastado. A original, ela fala assim, né? As Bíblias de hoje dizem assim: somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Porém, lá fala: existe um reino que agora resiste até que do meio seja afastado. Dá uma conferidinha nas línguas originais e você vai ver a forma com que ela fala. Lá diz: porque o ministério da injustiça já opera. E o texto fala claramente a partir do versículo 3, que o aparecimento do Messias, o aparecimento de Jesus, a sua parousia seria somente depois da manifestação da ponta pequena que cresce, 3 cai diante dela, conforme Daniel capítulo 7, versículo 24, e conforme está escrito lá em Apocalipse 17. Teorias falam uma coisa, a Bíblia fala outra. Então, essa ideia de que as profecias já se cumpriram e que não haverá a marca da besta, que não haverá império de anticristo, porque nós estamos vivendo o reino de Cristo, você precisa tomar cuidado, ler mais a Bíblia, porque o reino de Cristo está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. E Paulo diz em Coríntios capítulo 15, do 23 ao versículo 54, que o reino de Cristo vai chegar, e quando o reino de Cristo chegar, os mortos ressuscitarão. Os vivos terão seus corpos transformados. A primeira ressurreição vai acontecer. O reino milenar vai iniciar com um reino aonde leão come palha, lobo anda com ovelha, criança brinca com cobra. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino sacerdotal, um reino de reis e sacerdotes, um reino de justiça. Não vai me dizer que nós estamos vivendo o reino de Cristo, senão você vai ter que me mostrar um leão que come palha. Por favor, né, irmãos? Um reino de guerra, de injustiça, de mentira, um reino pecaminoso. Alguém dizer que nós estamos vivendo o reino de Cristo? Você não está querendo dizer, confundindo o texto que fala que nós vivemos o reino dos céus dentro de nós? Confundir com o reino da parousia, da tomada, da chegada de Cristo que tira o reino das mãos da besta, do falso profeta, do dragão. Você não está confundindo com aquilo que Jesus disse: ó, é chegada a vós o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado. Sim, é pregado.
está dentro de nós, só que a parousia de Cristo, 1845 vezes a Bíblia fala, 1545 do Antigo, 300 vezes do Novo, 54 vezes é o apóstolo Paulo que fala, que vai dar-se o início ao ressoar da sétima trombeta, da última trombeta, aos 1335 dias da profecia do profeta Daniel, assim que o sacrifício contínuo do templo dos judeus for tirado. Então nós vamos presenciar, vamos ver o cumprimento da profecia da palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo que os chifres, os reinos do mundo, aonde um reino tem que subir com a potência do anticristo, derrubando potências, assumindo o governo, revelando a sua cara, o olho de Horus, que as sociedades secretas tanto admiram e esperam. O governante da nova ordem mundial, que o mundo tanto fala. O homem pelo qual as nações tremerão diante dele. Porém, lembre-se, Apocalipse 6, versículo 1. Alguém vem montado num cavalo branco com um arco na mão, um instrumento de traição. Paulo diz, e quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá uma repentina destruição, como diz em Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2. Lembre-se que essa mesma pessoa vão reunir reis, povos, multidões, em caminho do Armagedon, para ali passarem pelo grande sacrifício e a chegada de Cristo com a sua parousia, a tomada do reino. Lembrando então, nós não estamos vivendo o período do império do quarto animal, porque ele perdeu suas forças. Nós estamos vivendo o período dos chifres, dos 10 reinos, aonde um se levantará e 3 cairá. E é desse que vai sair uma boca que vai falar gloriosamente e vai cativar o coração dos moradores da terra, principalmente daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Agora escute lá. Lembre-se que essa besta, que é a que se levanta das águas, ela recebeu uma ferida mortal em uma das suas cabeças, que é Roma, do seu período imperial. No reino do anticristo, que é aquela besta que tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão e tem 2 chifres, ela cura a ferida mortal da primeira besta, para que a primeira besta apoie o seu governo. Então nós já sabemos que esse governo aqui, que está assentado nesse 7º monte, vai apoiar o governo do anticristo, o governo do chamado 666. Mas você já está sabendo que isso daqui é um dos maiores anúncios da chegada do reino de Cristo. É uma contagem regressiva para nós vermos o rosto do noivo, do nosso mestre, como ele é. Isso aqui é uma evidência do cumprimento claro, óbvio, das profecias bíblicas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.